Nesta região do planeta que corresponde às Américas, e muito especialmente a América do Sul, nós temos focalizados, nós temos certos núcleos de consciência, certos núcleos de atividade da hierarquia planetária, hierarquia cósmica, que são 13 retiros. São 13 retiros que dizem respeito à atividade dos discos solares. Então nós sabemos que existem vários retiros no planeta, ou seja, existem vários pontos do planeta onde as hierarquias, onde a fraternidade branca, onde os nossos instrutores ou os irmãos maiores estão focalizados. Então são como bases de trabalho onde e por meio das quais essa hierarquia atua. Mas certos retiros possuem uma certa ferramenta, digamos assim, certos retiros possuem uma certa tarefa, que é o que nós conhecemos como discos solares. Então, aqui nessa parte da América, nós temos 13 discos solares que dizem respeito a um processo específico do planeta hoje. Então, o que acontecer com esses 13 discos? O que acontecer no relacionamento nosso com esses retiros, no relacionamento nosso com esses 13 discos, isso vai estar determinando que certos passos no processo planetário possam ir de uma maneira ou de outra. 12 desses discos são partes de um disco único, original. Então, numa etapa passada da humanidade, numa etapa passada do planeta, que nós conhecemos como Lemúria, nesta época antiga, foi criado um disco, que era um disco único, que é o Pai de Todos. E esse disco foi recebendo uma série de informações. Então, isso que fazemos hoje nos computadores, onde nós guardamos certas informações dentro da memória, dos discos do computador. Isso naquela época passada, por meio de uma outra tecnologia, muito mais avançada do que a nossa, foi gravado uma certa informação que dizia respeito a certos processos avançados e ocultos do planeta e da relação do planeta com a vida universal. Essas informações foram gravadas ali, além de outras coisas. E dentro da evolução do processo da humanidade, na Lemúria, esses seres que se encarregaram deste processo de criação desse disco solar foram instruídos no sentido de repartir essa informação, porque era uma informação muito avançada para aquela época, porque eram sacerdotes que alcançaram certo conhecimento que estava muito além do que a humanidade e o planeta podiam comportar naquela época. Então, esse grande disco foi repartido em 12 setores, em 12 discos. E foi, cada parte desse disco, cada uma dessas 12 partes foi conduzida para um certo retiro intraterreno. Então não é na dimensão da superfície da Terra, mas é numa outra coordenada de tempo e de espaço, paralela a este sonho que nós vivemos aqui. Então, enquanto nós vivemos isto que é a vida na superfície, existe aqui no planeta, como se fosse um sonho paralelo, uma coordenada de tempo e de espaço paralela, uma outra realidade acontecendo, que é onde existem os retiros e onde opera a fraternidade branca.
Então, 12 retiros receberam, cada um, uma parte desse grande disco. E num 13º retiro, que atualmente corresponde a Mistitlan, que é o centro regente do planeta, ficou um 13º disco, que tem a chave de união de todos os 12. Hoje nós estamos vivendo um período em que essa informação que está disponível nesses 12 discos, ou nesses 13 discos, essa informação deve ser acessada, deve ser contatada pela humanidade, de alguma maneira. Certamente, a maioria da humanidade não está interessada nisso porque as pessoas, em geral, nós, de uma maneira geral, estamos interessados em outras coisas. Nós estamos interessados em situações, metas, relacionamentos, atividades que não têm nada a ver com o processo do planeta, com aquilo que o planeta está vivendo hoje. Nós estamos iludidos e não estamos nem percebendo a gravidade da situação atual. Então não vamos esperar que a maioria da humanidade responda a isso, responda a este chamado dos discos solares, a esse chamado da hierarquia, porque nós temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E a maioria da humanidade não está disposta a isso, não está interessada nisto. Agora, uma parcela da humanidade deve fazer isso em nome de toda a humanidade. Então, se forem 12, são 12 que estão fazendo em nome da humanidade. Se forem 144, são 144. Se forem 12.000, são 12.000. Então, quanto mais indivíduos, quanto mais células deste corpo da humanidade responderem, mais intenso, mais este relacionamento pode ocorrer, não mais amplamente, porque existe uma resposta numericamente maior. Esta resposta não basta ser numérica. Pode ser que 12 consigam uma resposta melhor, mais afinada, em nome da humanidade, do que 12.000. Porque conseguir uma qualidade de sintonia com 12.000 é mais difícil do que com 12. Porém, isso seria tarefa da humanidade. Nós estamos atrasados em relação a esse processo. Agora, aqueles de nós que escuta essa informação e algo dentro dele se move em relação a isto, algo começa a ressoar, ele deve dar atenção a isto prioritariamente. Então, se algo lá no fundo, no coração, algo no fundo da minha consciência começou a se mover em relação aos discos solares, aos retiros, à tarefa com a hierarquia, ao serviço do plano, escute. Pare o que está fazendo e escute aquilo que está lá no fundo, porque isto é delicado. Facilmente nós abafamos isso com a nossa atividade mental, com todas essas prioridades que nós temos na nossa agenda diária. Então, Mistitlan está regendo este processo. E mais do que esse processo, está regendo todo o processo planetário. A fusão desses 12 discos não é algo material. Então, nós não vamos de local em local na América do Sul, na América Central, no México, nos Estados Unidos, em Monte Shasta, e vamos sair carregando os discos para unir as partes. Não é isto. O trabalho é na consciência planetária, porque o tempo e o espaço
são atributos da consciência. Então nós estamos aqui numa determinada conjuntura de tempo e de espaço. Então estamos aqui. Agora, é possível na consciência nós unirmos este local com o tempo e o espaço de Mistitlã. E de repente, estando aqui, é como se estivéssemos em Mistitlã e como se Mistitlã estivesse aqui. Isto é possível, porque isso acontece no espaço da consciência. E isso acontece no tempo de Deus, que é o Criador, é o infinito no qual nós estamos. Então, nós teríamos que começar a colocar a nossa mente numa outra disposição, como se nós começássemos a despertar para uma possibilidade que não havíamos dado atenção a ela. Então, só ficamos restritos a esta sala se nós quisermos, com a nossa consciência, estarmos aqui aprisionados. Mas, na realidade, não é assim. Na realidade, nós nem estamos dentro desta sala. Na realidade, esta sala, com tudo que nós percebemos, está dentro da nossa consciência. Se nós estamos percebendo a sala, estamos percebendo aquilo que está em torno, então, isto é algo que está na nossa consciência. E nós estamos vivendo isto dentro do tempo e do espaço aqui da superfície da Terra. Então, a união desses discos solares é um processo que se dá na consciência planetária. E esses retiros já existem numa dimensão e eles estão funcionando nessa dimensão. A hierarquia circula, funciona, transita, opera por todos os espelhos. Então, a hierarquia em si, os nossos instrutores, não necessitam que a gente vá a cada retiro para fazer esta coligação. Por quê? Na dimensão onde eles existem, isso está unido. O que é necessário é nós unirmos esses retiros, unirmos esses discos solares dentro da nossa coordenada de tempo e de espaço. Então nós temos que trazer aquela coordenada do disco de Mistitlã, dos outros 12 discos, e uni-los, unificá-los dentro do nosso tempo e do nosso espaço, porque esse nosso tempo e esse espaço tem que mudar. Então, quando isto acontecer, nós passamos por uma outra dimensão. Nós entramos naquilo que se chama um tempo universal, muda o nosso relacionamento com o tempo universal. Então, esses 12 discos, sob a regência de Mistitlã, guardam uma chave que diz respeito a este processo de nós mudarmos esta coordenada de tempo e de espaço na qual nós estamos, que é uma coordenada, é uma dimensão que está fora do sincronismo universal. É como se nós existíssemos numa bolha, então acontece tudo dentro dessa bolha. E o universo vai acontecendo em outro ritmo. É outro tempo, é outro espaço. Então, é necessário que ocorra esta união desses discos solares sobre a regência de Mistitlã na nossa coordenada de tempo. Então, por isso, nós, humanos, terrestres, na superfície da Terra, temos esta tarefa. Agora, quando nós ouvimos uma informação assim, ou outra informação que diga respeito aos centros planetários, que diga respeito aos retiros intraterrenos, nós temos que nos perguntar o que aquilo diz respeito a nós.
por que aquilo está chegando até nós, o que eu devo fazer com aquilo. Algo diz respeito a mim, senão não chegaria, ou senão eu nem perceberia, eu nem escutaria aquilo. Eu passaria como se nem escutasse, como acontece com muitas pessoas. Então, Mistitlã, que é o centro regente, é como se fosse o coração deste processo planetário. E é o coração porque de Mistitlã, dos espelhos de Mistitlã, irradia uma energia, numa certa qualidade, que diz respeito a isto que corresponde ao coração. Então, por analogia, se diz que Mistitlã é o coração. E o disco solar que está em Mistitlã está relacionado com o núcleo de Mistitlã, que é como se fosse o coração. Então, Paititi é o coração do coração. E em Paititi, nesse disco solar que existe lá, existe uma substância lumínica, existe uma luz, existe uma informação, que é o disco solar. Não, esse disco solar é informação, e informação é luz. Então existe uma certa qualidade de luz, que é a substância planetária no grau mais alto de pureza possível. Então existe ali algo intocado, imaculado, que sustenta a vida planetária. Sem esta atividade lumínica do disco de Paititi, o planeta não suportaria. Então, o que nutre a existência da vida terrestre é esta atividade desse disco de Paititi, desta informação que é luz, que está guardada em Mistitlã. E a chave para nós chegarmos a este coração do coração é uma chave grupal. E aí entra a humanidade. Nós, humanos, não vamos conseguir abrir as portas de Paititi com a nossa chave individual. Podemos ter alcançado um alto grau da energia do coração. Se chegamos lá com a nossa chave individual, não abre. Nesta época, não abre. Precisa uma chave grupal. E esta chave grupal é composta pelas chaves individuais. Então, o indivíduo deixa de ser ele mesmo para ser o grupo. E aquela entidade, que é esta consciência grupal, que deve surgir na humanidade, deve nascer na humanidade, deve se manifestar. Esta chave grupal, que abre este coração do coração, não deve acontecer em um indivíduo como aconteceu há 2000 anos, onde um indivíduo encarnou um grau desta energia cósmica de união que era inconcebível para a humanidade, que nós nem compreendemos ainda. Se tivéssemos compreendido, não faríamos o que fazemos, então não compreendemos. Mas esta chave grupal, ela deve exprimir esta energia de união, senão não tem chave grupal. Esta energia de união cósmica, que é o que nós conhecemos como energia crística, que não diz respeito a uma pessoa, mas diz respeito a um estado de consciência que nós temos que alcançar e manifestar. Então, o coração do coração está aguardando que a humanidade chegue diante dessa porta e invoque, se coligue, abra essa porta. Não em nome daqueles que estão ali,
mas em nome da humanidade e em nome do processo planetário. Além desse disco em Paititi, que é o 13º, dentro desta rede do tempo, como se chama, como se costuma chamar, não como foi a informação transmitida já há alguns anos atrás, nós temos esses outros 12 discos solares. E temos todos os outros retiros que trabalham com a fraternidade branca, com a hierarquia, e que têm outras tarefas, não especificamente essa tarefa da rede do tempo. Quando esses discos começam a entrar em atividade e a humanidade começa de alguma maneira a se relacionar com eles, nos planos internos, como almas, e um ou outro indivíduo que começa a despertar para isso, esses discos estão ativando o futuro. Então, o trabalho da hierarquia não é com o passado. O trabalho da hierarquia não é com o presente, porque isso que nós chamamos de presente não existe. Isso que nós chamamos de presente já é passado. Podemos ver como nós somos totalmente iludidos. Isso que para nós é presente, quando nós percebemos, já é passado. Quando nós olhamos para o céu e vemos Sírius, vemos Órion, vemos o próprio Sol, a Lua, aquilo que nós estamos vendo é uma imagem do passado, porque aquela luz, para chegar até aqui, demorou alguns minutos, alguns dias, alguns anos, alguns séculos, dependendo da distância daquela fonte de luz até aqui. Então, isso que acontece com as estrelas, acontece com qualquer coisa à nossa volta. Muda a fração do tempo. Então, quando nós registramos aquilo é passado. Então, a nossa consciência do ego, a consciência do egoísmo, a consciência da personalidade, iludida, vive no passado. Então, a hierarquia, ela não está no passado. A hierarquia está fora do tempo. A hierarquia pode, sim, ativar em nós, no nosso campo de consciência, os registros de conhecimentos passados. Então, são como ferramentas que se tornam disponíveis. Mas a hierarquia está trabalhando com o futuro. E o que significa o futuro? O futuro significa o plano evolutivo. Então, quando nós ouvimos falar do plano evolutivo, o plano evolutivo é o futuro para a Terra e para a humanidade, com todos os reinos. Então, qual é o futuro do reino vegetal? É o que o plano evolutivo reserva para ele. Agora, este plano evolutivo não é fixo. À medida que as coisas vão acontecendo nos planos materiais, esse plano evolutivo vai se reconfigurando, vai se readaptando. Então, existem linhas mestras, mas ele vai se readaptando, porque a criação está se criando a cada momento. E como nós temos livre-arbítrio, nos foi dado o dom de viver, escolher algo fora da lei, algo oposto à harmonia universal, como fazemos normalmente. Então, enquanto opera este livre-arbítrio, que faz parte desta escola da Terra, então está aí. Nós temos que, com o livre-arbítrio, nos abrirmos, invocarmos, afirmarmos e reconfirmarmos esses votos de estarmos dentro de uma harmonia universal, dentro deste plano evolutivo. Então, se nós vamos trabalhar com a hierarquia, nós vamos sair do ego, porque o ego está no passado, iludido. Nós vamos sair do ego, vamos esquecer de nós mesmos e vamos nos reencontrar como consciência
numa outra dimensão do ser, que somos nós mesmos, mas é outra dimensão do ser. Então, nesta outra dimensão, nós vamos encontrar isto que é o plano evolutivo, que é o futuro para a humanidade, para o planeta. E este plano evolutivo, por nosso intermédio, ele se materializa. Ele entra nessa dimensão material. Então, ele se torna até uma ação, algo se constrói, algo se faz em harmonia com os reinos. Então, surge uma colaboração fraterna, surge um amor fraterno, surge uma caridade fraterna, surge uma colaboração com o reino vegetal, com o reino animal. Isso dentro de um plano evolutivo. Isso é uma outra consciência, é o futuro. É uma outra consciência que começa a se plasmar aqui, por intermédio da humanidade. Então, esta nova consciência, ou este futuro, que são códigos que devem se manifestar, está aí aguardando serem ativados. E esses códigos é o que é emanado pelos discos solares, é o que é transmitido pelos espelhos dos centros planetários, é o que é transmitido pelas hierarquias, nossos instrutores, para a nossa aura. Então nós encontramos na nossa aura esses códigos e começamos a compreender algo de uma maneira diferente. Começamos a pensar de uma maneira diferente, a sentir de uma maneira diferente. É algo que entrou em nós e começa a acender algo na nossa aura. E quando nós começamos a entrar neste processo, nós descobrimos algo que diz respeito a este futuro, que diz respeito a este plano evolutivo, que diz respeito a estes códigos que são emanados pelos discos solares e pelos espelhos dos centros planetários, que se chama consciência monástica. Consciência monástica é um estado de ser, é um estado de consciência. Esse estado de consciência exprime uma lei que nós chamamos de lei monástica. Então, quando esse estado de consciência vai se projetar, ele se projeta de uma determinada maneira. Qual é esta maneira? É a lei monástica. Então, para cada nível de consciência, esta lei monástica vai ser encontrada dentro de certas facetas. Esta lei monástica, que é única, porque é a consciência monástica se projetando em vários níveis, até chegar aqui no nível material. Então, esta lei monástica vai se projetar em atributos. Então, existem atributos que exprimem esta lei monástica, que é única. Então, esta lei vai se projetando em cada nível. A uma certa altura, chega no nível da alma, desce mais um pouco, chega no nível mental, chega no nível astral, emocional, chega no etérico, até no físico. E como que nós reconhecemos essa lei? Reconhecemos pelos atributos que ela exprime em cada nível. E esta lei, em movimento, não em cada nível, ela vai irradiar algo que é a energia monástica, que já é o movimento, é a atividade desta lei naquele nível. Então, existe energia monástica em cada nível. Então, uma energia monástica no nível físico pode manifestar um monastério com monges, vivendo uma certa disciplina, um certo horário, uma certa compreensão desta lei, aplicando aquilo com o corpo físico. É a lei monástica no nível físico, etérico. A lei monástica no plano astral pode criar outra coisa. Vai criar uma atividade monástica no plano astral. Vai criar uma capacidade de estar unido ao único, à fonte, naquele nível. Reunir todas as energias astrais,
todo sentimento, todo desejo, todo amor num ponto único e elevar este ponto. Está aí, a energia monástica funcionando aí. A energia monástica no plano mental, ela vai criar algo que corresponde a uma capacidade da mente se concentrar totalmente na meta única, transcendente, que a mente não sabe o que é. É algo que a mente não sabe explicar e a mente vai para lá, na fé. Isto é energia monástica, porque a mente por si, ela não tem substância para isso. Então, é uma lei de um nível transcendente, atuando na mente, que leva a mente a transcender a si mesma. Energia monástica aí. No nível da alma, leva a alma a se consagrar, leva a alma a buscar o seu núcleo interno, o seu fogo interno, o regente, a mônada. Leva a alma a se voltar totalmente para cima, como se a alma se incendiasse, em vez da alma ficar voltada aqui para baixo, como às vezes as almas ficam, cuidando de coisas aqui, apegadas na vida humana, gostando da vida humana, se deleitando aqui com isto que é muito mais escuro, não para usar uma palavra delicada, do que os níveis que estão acima. Então as almas também têm que despertar. As almas não estão prontas. As almas têm um fogo na sua essência. Mas esse fogo está lá no núcleo da alma. Esse fogo tem que ser aceso. Esse fogo tem que incendiar a alma. E esse incêndio da alma, esta devoção ardente, este amor que arrebata a alma e faz este combustível se elevar, isto é energia monástica. Então, esta consciência monástica diz respeito a todos nós. Essa energia monástica diz respeito a toda vida planetária hoje. Por quê? Essa energia monástica corresponde à consciência para a humanidade futura. Então, a ponte da nossa consciência atual, que é um tijolo ou uma lata de lixo, nos melhores casos, não? Esta consciência nossa atual, que é isto que nem percebe o que está acontecendo no planeta. Esta consciência, para fazer a ponte com a consciência futura, é a consciência monástica, é a lei monástica, é a energia monástica e é a vida monástica se nós formos viver isso. Porque pode existir tudo isso e nós não vivemos. Então existe energia, existe lei, existe consciência monástica lá no nível alto, mas não existe vida monástica. Não existe vida monástica porque a humanidade não respondeu. Agora, vai existir vida monástica na medida que nós, humanos, possamos encontrar este núcleo em nós, este monastério interior, e que nós possamos encontrar esta capacidade de responder a este chamado da hierarquia, a este chamado dos espelhos, a esse chamado dos discos solares, a esse chamado do coração, a esse chamado de nós formarmos uma chave grupal. Não existe uma chave individual que abra essa porta. Então, nós temos que sair totalmente do personalismo. As pessoas boas ficam fazendo boas ações, aparentemente corretas, e ficam competindo, se afirmando, ficam gerando um fogo fricativo, pesado, escuro, à sua volta. Isso não é chave grupal. Chave grupal acontece quando nós começamos a esquecer de nós mesmos. Esqueça de você.
porque aí você vai descobrir o que você é. Então, enquanto você está cuidando de você, enquanto você tem amor próprio, enquanto você tem necessidade de se autoafirmar, necessidade de ser reconhecida, então você faz e todo mundo tem que ver o que você fez. Todo mundo tem que elogiar. Todo mundo tem que aceitar aquilo como se fosse o correto. E sabe Deus se é correto ou não. Então tem que sair do personalismo. E o sétimo raio está aí para isso. O sétimo raio, que é uma energia sacerdotal, é uma energia de ritual, de ordem, cósmico. Então os planetas giram no espaço, as galáxias estão aí por ordem, por atividade do sétimo raio. Então, esta ordem cósmica está começando a permear o planeta. Então, o sétimo raio está aí para isso, para nos colocar numa outra ordem, que é a ordem da hierarquia. Então, este sétimo raio está aí para criar esta chave grupal. É o sétimo raio que vai amalgamar isto, porque cada peça tem que estar na posição correta. Não é juntar de qualquer jeito. Não é um bando de pessoas. É um grupo, é um coração que vai abrir essa porta. Então, precisa de sacerdócio, precisa de ordem, precisa de lei de hierarquia. Agora, se nós decidirmos fazer isso, a resposta que vem dos níveis internos é imensa. A resposta que vem dos níveis internos lida conosco como se nós fôssemos perfeitos. Ela lida com o nosso potencial. Então nós temos uma mente que é resistente, temos um emocional que é cheio de carências, temos um etérico desvitalizado, temos um corpo físico enfermo. E esta energia interna está lidando conosco como se nós fôssemos perfeitos. Essa energia interna fala conosco como se nós pudéssemos ser monges, ou seja, como se pudéssemos viver a consciência futura da humanidade. Então ela está lidando com o nosso potencial interno. E ela está lidando com algo que se chama de milagre, porque para o espírito qualquer coisa é possível. Então, nós teríamos que dar uma resposta à altura desta oportunidade que nós estamos tendo. Por quê? O processo da humanidade do planeta depende disso. Alguém no planeta tem que responder. Porque as pessoas ouvem isso e continuam na sua vida pequena, fazendo boas ações, fazendo ações positivas. A pessoa continua competindo, atritando, ficando nervosa, se autoafirmando. Tudo isso que nós fazemos normalmente. A lei monástica é você morrer a cada momento, para que você possa nascer na realidade. Então, esquecer de si totalmente, negar os próprios gostos, as próprias tendências, as próprias preferências. Fazer isto conscientemente. E aí sim, esta resposta interna do milagre começa a operar em nós. Esta consciência monástica, não que é algo, é um estado de ser nos planos elevados, tem uma regência, porque isso está dentro de uma lei de hierarquia. E esta regência da consciência monástica é o que nós conhecemos como samana. Então, num certo sentido, é esta consciência, é esta hierarquia, é esta entidade que rege todo o processo monástico na Terra. É ela que está impulsionando para que a lei monástica, para que a consciência monástica se projete em cada nível, não, esta lei monástica possa surgir aí, e para que ela possa ser vivida.
Então, Samana impulsiona a consciência monástica, se projetando em cada nível, e ativa o nosso núcleo interno. Samana acende o nosso núcleo interno para que nós possamos nos unir a esta lei monástica. Então, onde estivermos, na vida que estivermos, não, que esperamos que seja por pouco tempo, porque, seja como for a nossa vida, ela está aí para ser transformada. Então, nós, com este impulso de Samana, nós vamos encontrando dentro de nós esta capacidade de nos consagrar, de nos unir, de nos unificar, de esquecer de nós mesmos, finalmente esquecer de nós mesmos. Então é melhor nós continuarmos orando, vamos orando, sempre orando, nos coligando com o alto, nos coligando com esta energia de Samana, com este amor cósmico, e este amor cósmico vai fluindo e vai operando transformações, e vai construindo e curando, e nós nem percebemos, não precisa. Nós fazemos e entregamos para o alto e continuamos ligados lá em cima. Deixamos que Samana faça. Que esta energia de união viva em nós.